Quantas empresas você já viu que usa essa morsa mecânica em uma máquina CNC? Bom, a depender da região do país que você mora ou do tipo de empresa que você já trabalhou, talvez você nunca tenha visto. Mas eu tenho para te dizer que eu já dei treinamento em quase todos os estados do país. É comum a gente ver esse tipo de morsa mecânica, principalmente em empresas pequenas, quando tem sua primeira máquina. O pessoal vai lá, tira essa morsa mecânica da fresadora e coloca no centro de usinagem e vai usando até poder comprar uma solução melhor. E aí depois dessa morsa mecânica, a gente tem a morsa hidráulica, já é uma solução melhor e é muito usada em máquinas CNC. A morsa mecânica, normalmente você vai depender de força, né? Vai ser comum você vendo um operador de máquina batendo aqui no manípulo, por exemplo. A morsa hidráulica já resolve bem esse problema, mas ela acaba tendo um pouco de problema de manutenção, de mau uso durante o dia nas operações da empresa. Mas tem uma solução que eu vou te mostrar nesse vídeo que custa muito pouco pelo benefício que traz. Você pode ter aí na sua empresa, você vai reduzir muito o tempo de setup de suas peças, o tempo de máquina parada, inclusive vai resolver um outro problema. Normalmente a gente precisa comprar uma peça um pouco maior para poder prender ela na morsa, usinar, depois usinar o outro lado e a gente acaba desperdiçando e jogando fora esse material que foi comprado a mais. Ou seja, um desperdício de tempo e de dinheiro, mas pode ser resolvido com essa solução que eu vou te mostrar. Vem comigo. Eu vou mostrar para vocês dois sistemas da Schunk. Um sistema de zero point e um sistema de morsa. O zero point vai te ajudar muito na questão de setups mais rápidos da máquina, menos tempo de máquina parada. Já a morsa vai ajudar muito naquele problema que a gente tem de peça se movimentar durante a usinagem, peça soltar, problema de ter que comprar material muito maior e ter esse desperdício de tempo na usinagem e desperdício de material. E inclusive nesse vídeo ainda eu vou mostrar à prova esses dois caras aqui, tanto o zero point quanto a morsa. Fica comigo que eu vou te mostrar e agora eu vou te falar primeiramente do zero point. Eu virei aqui a morsa para você entender como é que ela vai encaixar no zero point. O zero point ele vai ser fixado na mesa da máquina. Eu estou aqui com o modelo Vero S da Schunk e ele vai ser fixado na mesa da máquina. E a gente vai ter dois pinos como esses aqui que vão ser encaixados na base da morsa e depois parafusados. Por que esse sistema ele se chama zero point? Porque cada vez que eu tirar e colocar a morsa de cima dessa base, ele vai cair sempre no mesmo ponto, ou seja, eu vou repetir sempre o mesmo zeramento sem ter que zerar a máquina novamente. Isso é interessante porque eu posso ter uma peça sendo preparada fora da máquina numa morsa e uma peça sendo usinada em outra morsa que está presa no zero point. Acabou o processo, eu vou injetar comprimido aqui, o zero point vai soltar e eu posso simplesmente tirar uma morsa com a peça pronta e colocar outra morsa com a peça bruta. Só aí eu já reduzi o tempo de troca da peça, o tempo de máquina parada. E uma outra coisa interessante é que quando a gente precisa tirar uma morsa e colocar uma placa na máquina, por exemplo, a gente tem que tirar a morsa, tem que limpar a mesa inteira, secar a mesa para depois colocar a placa e fazer a fixação normalmente com grampo. No Vero S você também pode usá-lo para fixação de placa. Basta ter esses mesmos pinos que eles vão encaixados em cima do zero point. Então isso vai reduzir muito o tempo de setup da máquina. Esse é só um dos vários benefícios que o zero point tem e eu vou te mostrar como é que ele funciona na prática daqui a pouco. Mas agora eu quero te falar da morsa da Schunk. E essa é uma morsa KSC3 da Schunk, que essa aqui é um show à parte. E eu quero testar ela junto com vocês daqui a pouco. Vou falar um pouco mais sobre ela. Ela tem algo muito interessante que são essas pegas, esses dentes que ela tem aqui, aonde você vai ter uma compressão
desses dentes na peça. Eles vão literalmente formar uma fêmea, vai ser uma espécie de um macho cavidade no material. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a influência disso na usinagem, para reduzir vibração, para reduzir problema de peça se movimentar. Esses dentes aqui são ideais para a primeira operação da peça, onde você vai fazer um desbaste. E o interessante é que aqui eu só tenho uma área de 3 milímetros, ou seja, eu não vou perder mais do que 3 milímetros na usinagem ali do segundo lado da peça. E uma coisa que o pessoal me pergunta muito é: então essa morsa ela só funciona para desbaste por causa desses dentes que vão marcar a peça? Não, porque aqui eu também tenho faces retificadas que eu posso usar para a segunda operação da peça, para o segundo lado da peça, aonde eu vou fazer o acabamento. Posso inclusive colocar calços aqui, como eu faria, por exemplo, numa morsa hidráulica. Então eu tenho as duas funções aqui. E esses mordentes eles podem ser virados, eu posso usar esse lado de fora, eu posso virar esses mordentes e posso fazer ajustes jogando esses mordentes mais para fora para pegar peças um pouco maiores. E tem uma característica muito interessante aqui, é que o fuso que movimenta esses mordentes, ele é blindado, ele é fechado, ele não fica exposto. O que acontece quando o fuso está exposto? Vai cair ali cavaco, vai ter óleo solúvel e com o tempo mini cavacos, limalhas que vão ficando ali, à medida que você vai abrindo ou fechando o fuso, ele vai tendo desgaste, aí sua morsa vai tendo folga e vai perdendo a efetividade e a força de aperto aqui. Nós ainda temos a opção de usar esse acessório como um stop, quando você precisa colocar várias peças. Normalmente no dia a dia da fábrica, o que a gente faz? Coloca um parafuso ali, algum calço, alguma coisa para que você possa sempre encostar a peça no mesmo lugar, né? E a Schunck tem esse acessório que ele já vai na lateral da morsa. E agora vamos montar tudo isso na máquina para vocês entenderem como é que funciona na prática o Zero Point e como é que funciona a morsa. Bora lá comigo. Vero S preso na mesa, preso por parafuso normal mesmo, como a gente está acostumado a prender todos os dias uma morsa tradicional. Agora eu vou pegar a morsa e vou colocar aqui em cima do Zero Point, mas antes eu quero te mostrar como é que ele funciona na prática. Sistema pneumático simples que eu mesmo montei aqui. Aqui eu tenho uma mangueira pneumática e aqui eu tenho um botão de acionamento do Vero S. Agora eu vou acoplar essa mangueira no sistema e eu vou te mostrar como é que esse Zero Point faz para segurar a morsa através daqueles pinos que eu mostrei para vocês. Mangueira ligada através de um engate rápido. Na hora que eu acionar o botão, entra o ar comprimido e libera para que eu coloque a morsa. Desacionei o botão, o sistema fecha e trava a morsa no Zero Point. E agora eu vou colocar a morsa direto no Vero S. Morsa encaixada, é só desativar o sistema, o ar comprimido sai, os pinos entram e apertam a morsa e ela está fixada. Morsa presa na máquina e alinhada, e o interessante dessa morsa, eu estou com ela na menor posição, mas eu posso ter ela em 3 posições: peças pequenas, peças médias e peças grandes. E o nosso desafio vai ser esse aqui na morsa KSC3 da Schunck. Eu tenho um material quadrado de 1 polegada. Eu vou prender esse material pelos 3 milímetros da morsa e eu vou usinar em alta velocidade o topo desse material. Esse material vai estar 150 milímetros para fora, ou seja, ele vai estar 150 vezes o que vai estar preso na morsa. E aí, será que a KSC3 da Schunck vai dar conta de segurar esse material?
Peça presa, mas eu vou tirar ela daqui e vou mostrar para vocês o que acontece com essas garrinhas que tem na morsa. Observa que na peça a morsa estampou as garras que tem nela e aí com isso o material vai se tornar quase que um só e eu não vou ter esse tipo de movimento na peça. Peça presa, pronta para usinar, agora começar a preparar programação, ferramenta para a gente usinar essa peça. E a programação eu vou fazer aqui diretamente no SolidCAM. Eu já carreguei para dentro do SolidCAM todos os componentes de fixação e eu vou mostrar para vocês agora no detalhe essa morsa e esse componente de fixação. Essa peça já está presa na morsa e a gente consegue ver aqui que eu tenho uma área de 3 milímetros apenas segurando a peça. E uma coisa interessante é que eu tenho aqui 150 milímetros para fora da morsa. E esses dentes, como eles estampam na peça, eu tiro o grau de liberdade de dois momentos da peça aqui. Eu tiro esse grau de liberdade onde essa peça pode fazer esse movimento e eu também tiro o grau de liberdade onde ela pode fazer esse movimento. Afinal de contas, eu criei aqui um macho e uma fêmea, então se tornou quase que um material só, peça e morsa. E eu vou fazer uma usinagem agressiva aqui no topo da peça. Observa que eu tenho aqui em uma passada só, eu vou remover dessa altura para essa 20 milímetros de material. E vai ser essa estratégia do iMachine que eu vou usar. Observa que na simulação eu já carreguei meu componente que é a morsa, já carreguei o Tendoe Compact que eu vou usar para segurar a fresa da Scar e essa vai ser a estratégia de usinagem que eu vou usar nessa peça. E agora eu vou gerar esse programa e eu vou mandar ele direto para o centro de usinagem através de uma comunicação sem fio da CTN. Eu simplesmente vou copiar o arquivo dentro de uma pasta e ele já vai estar disponibilizado lá na memória da máquina. Vou fazer aqui agora. Programa criado, programa gerado, só salvar na pasta da CTN. E aí, será que vai segurar? Bora montar a ferramenta? E para fazer essa usinagem, como eu vou tirar 20 milímetros de material de uma vez só, eu preciso de um cone que não tenha vibração. Afinal de contas, eu já estou com a peça 150 milímetros para fora, 30 vezes a mais do que ela está presa na morsa. E para fazer essa usinagem, eu escolhi aqui da Schunk também o Tendoe Compact. Vou mostrar para vocês. E o Tendoe Compact, ele é um cone hidráulico e ele é ideal para operações onde eu preciso ter um desbaste mais agressivo devido à sua construção, mas ele também é uma excelente opção para acabamentos, quando eu tenho uma ferramenta diretamente aqui no cone, ou eu posso usar também buchas de redução para que eu reduza a medida do cone. O furo desse Tendoe Compact que está comigo, ele é um furo de 20 milímetros e aqui nessa maleta eu tenho buchas de redução para 16, 12, 10, 8 e 6 milímetros. No nosso caso, eu vou usar uma fresa de 10 milímetros da Scar. Então, vou pegar uma bucha de redução de 20 para 10 e nós vamos montar essa ferramenta aqui. E para fazer essa usinagem, eu vou usar uma fresa de metal duro da Scar, uma Shatter Free com 4 cortes e um ângulo de hélice de 35 graus. Esse ângulo de hélice é muito importante na estratégia do iMachine, que ele calcula o avanço em cima também dessa hélice de corte. E para apertar a ferramenta no mandril hidráulico da Schunk, o Tendoe Compact e também em outras linhas, eu posso usar uma chave Allen ou essa própria chave que eu tenho aqui. Esse é inclusive um dos diferenciais dessa linha de cones hidráulicos da Schunk, que eu não preciso de um torquímetro para apertar esse parafuso.
o porquímetro custaria algumas centenas de reais, mas eu posso apertar isso aqui simplesmente com uma chave Allen que vai me custar 10, 15 reais. Ferramenta montada no Tendo E-Compact. Agora vamos para a máquina, que eu vou começar a fazer os presets, zeramento da ferramenta, para que a gente comece a usinar. Preset da ferramenta concluído. Agora nós vamos fazer o zero peça utilizando o apalpador da Blum. Bora lá! Tudo que eu podia fazer está pronto, tudo organizado, mas aqui eu tenho realmente um desafio, que essa peça ela está 150 milímetros para fora, ou seja, 30 vezes o valor que ela está presa aqui. E essa morsa, por ela ter entrado dentro da pressa, ela tirou o grau de liberdade dessa peça daqui e desse movimento aqui. Mas não deixa de ser uma usinagem complexa essa aqui. E agora nós vamos realmente testar na prática se a KSC3 da Schunk vai segurar esse material e se ela vai ser aprovada no nosso teste de fogo. Bora começar a usinar. Observa que eu estou tirando 20 milímetros, 6.000 RPM e 4.000 de avanço. Surpreendeu. Aqui está o resultado, 20 milímetros de profundidade em parâmetros agressivos de usinagem, uma peça 150 milímetros para fora. O que eu posso te dizer? Realmente a KSC3 da Schunk está aprovada. Mas ela ainda tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Muita gente acha que essa morsa é feita somente para a primeira operação de desbaste, porque ela marca a peça, como eu mostrei para vocês. E eu vou te mostrar que não é, ela também pode ser usada na segunda operação de acabamento. E caso você precise, realmente você pode usar essa mesma morsa para uma segunda operação. Você pode colocar os calços da sua preferência e aí você pode prender a peça para um segundo lado, porque ela tem as faces retificadas, além das faces que vão usar na primeira operação e vai marcar a peça. E a morsa foi realmente totalmente aprovada, 150 milímetros para fora, nenhum problema na usinagem. Se você ainda não conhecia as soluções da Schunk, recomendo que você conheça, procure o distribuidor ou vendedor da sua região e peça a ele para te mostrar todo o portfólio que eles têm de produtos. Isso aqui é só uma pequena parte dos produtos que a Schunk tem. Esses mordentes podem ser trocados
por vários modelos, existem morsas de tamanhos reduzidos e leves que facilitam o setup. E lembre-se sempre, a gente está investindo em fixações, está investindo em ferramentas, e a gente está esquecendo que um grande tempo da máquina CNC parada se dá pelo setup. Máquina parada fazendo setup não está gerando dinheiro, não está gerando valor. Então, cada vez que você vê sua máquina CNC parada fazendo um setup, lembre-se que você está perdendo dinheiro. Essa solução, além de reduzir o desgaste do material, eu vou ter que comprar um material menor para fazer a primeira operação. Eu ainda tenho um setup rápido, porque eu tiro essa morsa do zero point, eu posso colocar uma placa, posso colocar uma morsa menor ou qualquer outra coisa que seu processo necessite. Então, procure o distribuidor aí da sua região e conheça melhor os produtos da Schunk, totalmente aprovado. Renatão, chega aí, meu filho. Se liga nessa parada aqui. Se liga aqui, na hora que eu prendi a peça, ela fez essas marcas na peça, ó, e tem essa numeração aqui, né? E eu vi que eu consigo voltar com a peça, inclusive, para a mesma posição que eu tava aqui, ó. Encaixou perfeito. Encaixou perfeito aqui, ó. Eu não preciso nem tirar o zero mais dessa peça, não, ó. Virou um zero point, então? Exatamente. Essa que foi a sacada dos caras aqui nessa marcação. Que Se isso. eu volto com a peça para cá, ela tá na mesma posição, não preciso tirar zero de novo. Sensacional.